Meus irmãos, como é que vão vocês? Como é que vocês estão? Eu vou bem, graças a Deus. Andei dando problema, mas tá tudo certo agora, tá? E vocês, como é que estão? Família? Olha, conta sempre com Deus. Sempre Jesus está no leme, amparando, protegendo, nos socorrendo, fazendo tudo aquilo que nós temos necessidade. Então, meus irmãos, nós vamos agora para a leitura do Evangelho, né? Leitura do Evangelho, nós vamos ler Jesus na casa de Zaqueu. Tendo Jesus entrado em Jericó, passava pela cidade, e havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, a qual, desejoso de ver a Jesus para conhecê-lo, não o conseguia, devido à multidão, por ser ele de estatura muito baixa. Por isso, correu à frente da turba e subiu um sicômoro para ver por quanto ele tinha de passar por ali. Chegando a esse lugar, Jesus dirigiu para o alto o olhar e, vendo, disse-lhe: Zaqueu, dar-se-lhe pressa em descer, porque preciso que me hospede hoje em tua casa. Zaqueu desceu imediatamente e recebeu jubiloso. Vendo isso, todos murmuraram, e a dizer: ele foi hospedar-se em casa de um homem de má vida. Aí eles pedem para a gente ver lá no início, né, da introdução, que vai nos explicar o que é os publicanos, né? Aí, entretanto, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, lhe disse: Senhor, dou metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, seja o que for, indenizo com 4 tantos. Ao que Jesus lhe disse: esta casa recebeu hoje a salvação, porque também este é um filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio procurar salvar o que estava perdido. Então, meus irmãos, o que nós podemos tirar dessa leitura maravilhosa? Né? O que Jesus vem nos mostrar sobre isso? Porque é Jesus que tem nos fortalecido, nos dado força até hoje, né? Porque mesmo nós estamos na época hoje de 2023, né? Depois de quantos séculos, né? Da época de Zaqueu até hoje, a leitura, os estudos continuam sendo o mesmo, não mudam. Por quê? Porque aquilo que veio para ficar não muda, meus irmãos. Os ensinamentos de Jesus veio para ficar. Veio para ensinar o homem. Então, aqui fala para nós o que nós podemos tirar de interessante para a nossa evolução, para o nosso crescimento pessoal, moral, né? Porque, às vezes, crescimento pessoal, nós vamos crescer de qualquer forma. A criança cresce, né? Até ficar adulta, até uma certa idade, ela cresce. Então, ela vai crescer de qualquer forma, né? Mas crescer moralmente, ou seja, espiritualmente, o que nós podemos levar dessas palavras para o nosso crescimento? Por exemplo, se nós formos embora hoje da Terra, o que nós estaríamos levando na nossa bagagem? Ensinamentos de Jesus. O que nós trouxemos de entendimento e o que nós estamos fazendo com esse entendimento, né? Então, hoje vamos supor que vamos abrir, né? Assim, imaginemos que chegamos ao mundo espiritual e de repente vão se abrir as portas para nós, mas primeiro temos que fazer a nossa ficha, nossa biografia, né? Então, nós sabemos que todas as vezes que nós estamos aqui na Terra, né, a gente veio para se melhorar.
para crescer, para evoluir, para aprender, porque a Terra é uma escola maravilhosa. A Terra é uma escola onde nós aprendemos, ela seja no que for, né, na convivência, né, da existência, né, dos ensinamentos, assim, das experiências que nós vemos ao nosso lado, à nossa frente, né, das pessoas que estão junto conosco. A experiência de vida delas pode nos melhorar se nós soubermos trabalhar, por exemplo, né? Muita gente comete muitos erros, né? Então nós poderíamos falar, não, já que ela errou assim, eu não vou cometer esse erro. Então, se a gente quisesse fazer dessa forma, nós faríamos também, porque a Terra nos dá essa possibilidade de melhoria, de crescimento, e Jesus veio para isso. Só que nós não podemos esquecer do maior ensinamento de Jesus. Ele não veio para curar, né? Para sarar aqueles que já estavam curados, né? Ou seja, aqueles que já têm conhecimento, entendimento, aqueles que já trabalham na seara de amor. Jesus veio para ensinar aqueles que ainda não têm conhecimento algum e que quer se melhorar, mas se sente doente, né? Então, olha, quantas vezes, eu vou ser sincero para vocês, meus irmãos, quando eu era assim mais jovem, quando eu fiquei sabendo da doutrina espírita, a primeira meia vista que eu conhecia, porque meu pai é que era espírita, né, kardecista, então ele era espírita kardecista e ele ficava assim para mim, Marina, eu tenho tanta vontade que um dia você vai conhecer a doutrina espírita, para você ver o tanto que é bom, o tanto que a gente aprende, o tanto que a vida da gente melhora, porque a gente sente alívio, entendimento, e com isso a gente busca, né, se melhorar. Então, muitas vezes a gente tem, assim, alívio, né, na própria dor, no próprio sofrimento, porque a gente sabe que através dessa experiência nós podemos ter quitado alguma dívida do passado e que nós poderíamos estar em condições melhores, né? O espírito em condições melhores, porque muitas vezes, meus irmãos, a gente vem e não melhora, né? Então precisamos reencarnar novamente para melhorar. Só que como nós estamos falando de melhorar, ou seja, então se é melhorar, é porque existe uma doença também, né? O espírito nosso está doente. Não é só melhorar, sim, espiritualmente. Jesus veio para nos curar. E se Jesus veio para nos curar, ele é o nosso médico. Além de irmão, mestre e médico também. Então, ele veio para nos curar. Quantos milagres Jesus não fez? Curando leprosos, curando cegos, né? Punha as pessoas para andar, né? Então, Jesus é o nosso médico divino, meus irmãos. Por que ele fazia isso? Ele fazia isso para que nós, nas nossas dificuldades, no nosso sofrimento, nas nossas situações assim difíceis, que a gente procurasse Ele. Oh, Jesus, me ajude, me ampare. Ele vem e nos cobre com seu manto de luz, de paz e de amor. Então, meus irmãos, o que aconteceu? O que isso tem a ver com Zaqueu? Tem a ver com Zaqueu, meus irmãos, porque Zaqueu era um homem muito rico, né? E era publicano. O que eram os publicanos naquela época? Ninguém gostava de pessoas assim. Então, por que eles falavam que Jesus foi comer na casa de pessoas de má vida? Por quê? Não é que Zaqueu era mau. Zaqueu não era mau.
Zaqueu, ele usava dos artifícios que todo mundo usava para se enriquecer, só pensava no dinheiro. Então, ele só queria o dinheiro, queria enriquecer. Assim como qualquer um. E quanto mais dinheiro você tem, pior a gente quer, porque é aí que a gente quer mais, meus irmãos. Só que Zaqueu não. Zaqueu já estava vivendo uma situação que ele estava cansado, ele já tinha perdido tudo. Não, ele não tinha perdido nada ainda não, me perdoe, me perdoe. Zaqueu, naquele exato momento, ele tinha tudo. Ele perdeu tudo, por quê? Porque naquele momento ele passou a ter consciência, então o que ele fez? Ele começou a pagar suas dívidas. Com a consciência dos ensinamentos de Jesus, ele tinha percebido que fazia errado, porque ele já tinha ouvido falar de Jesus e sabia que Jesus era um homem nobre, um homem que curava aqueles que sentiam dor, mas a dor de Zaqueu, meus irmãos, não era uma dor normal, não era uma dor física. A dor de Zaqueu era uma dor espiritual, moral, né? Porque as pessoas não queria saber dele, o considerava como uma pessoa de má vida. Então ele tinha tudo, tinha riqueza, tinha bens, família maravilhosa. E ele então não se sentia só bem com aquilo. Não é só isso o problema de Zaqueu. O negócio de Zaqueu é porque o espírito de Zaqueu tinha necessidade de crescimento, de evolução. Assim como o nosso, sejamos ricos, sejamos pobres, seja lá o que for, meus irmãos. O que nós precisamos fazer, o que nós viemos fazer aqui na Terra, é buscar a nossa evolução espiritual, moral. Na verdade, moral e espiritual, né? Então, o que acontece? Então, chega aqui, a gente, em vez de melhorar, a gente continua do mesmo jeito, né? Se temos uma herança, se herdamos algumas coisas dos nossos pais, o que a gente faz? A gente vai trabalhar com aquele dinheiro que temos e muitas vezes aumentamos, né, a nossa fortuna, enriquecemos cada vez mais, mas olha a situação de Zaqueu. O problema de Zaqueu que o trabalho dele era cobrar impostos. Então as pessoas não gostavam dele por isso. Olha, ninguém gosta de pagar imposto. Ninguém gosta de pagar imposto. A gente paga porque a gente é obrigado. E paga sem querer, porque a gente paga em tudo que a gente compra. Além de pagar lá no fim do mês, todo ano, o imposto de veículo, de moradia, a gente paga todo ano, né? Mas além desses impostos, a gente ainda paga os impostos embutidos em tudo que a gente compra. Então, às vezes, a gente fica muito bravos, né? Oh, meu Deus, e o nosso dinheiro, nosso salário não muda, não melhora, não anda com tudo aumentando, tudo, né? Então, para nós que nessa época de hoje já é complicado, imagina naquela época, meus irmãos, imagina as dificuldades que todos enfrentavam, né? Porque as fortunas eram dilapidadas, porque os impostos eram cada vez mais altos, né? As pessoas queriam cobrar cada vez mais alto. Os funcionários do governo, além de cobrar aquele imposto, eles cobravam um pouco a mais para eles, né? Quer dizer, o tal superfaturamento que eles falam, né? Então, eles cobravam por fora. Então, aquelas pessoas eram obrigadas a pagar de qualquer forma, porque eles não tinham acesso direto ao governo. Eles tinham que ter audiência, e era uma burocracia muito grande, não é igual hoje, que a gente consegue marcar lá uma audiência lá com
com alguém da prefeitura e vai lá conversar, se explicar, ou pedir para parcelar algum devido, né? Não, hoje nós temos essas facilidades, mas naquela época não. Era batido na porta e era cobrado e você tinha que pagar. Tendo ou não tendo, você tinha que pagar. Então, o povo trabalhava para pagar impostos, né? Quase não tinha para comer. Então, ninguém gostava dos publicanos, porque os publicanos eram chamados os cobradores de impostos, né? Então, essa era o trabalho de Zaqueu. Né? Zaqueu era cobrador de imposto e ninguém gostava dele. Então, meus irmãos, ele havia enriquecido, ficado muito rico, né? Porque ele cobrava igual todo mundo cobrava a parte dele separada. Então, é claro que ele ia enriquecer por isso, né? Então, só que com o tempo, meus irmãos, assim como é que vai dormir assim nas minhas pernas, vocês me perdoam. É que eu tenho que encostar as costas na parede da cadeira, porque senão realmente minhas pernas começam a adormecer por causa da coluna. Então, meus irmãos, o que acontece? O Zaqueu, ele era muito mal visto pelas pessoas. Então, as pessoas não gostavam dele. Então, ele se sentia mal por isso. Gente, mas eu não estou fazendo nada de mal, eu estou fazendo o meu trabalho. E o trabalho deles realmente era aquele, de atirar por fora, né? Então, ninguém gostava de publicano, ninguém gostava de cobradores de impostos. Então, Zaqueu tinha tudo, tudo, mas não tinha o amor de ninguém, né? Ele tudo era por causa de dinheiro. Então ele foi ficando triste, ele foi ficando chateado, ele foi ficando amargurado, ele foi ficando doente com aquilo. Então, ao longe, ele sempre ouvia falar no nome de Jesus, que Jesus era um médico divino, que Jesus curava os pobres, que Jesus não olhava se era rico ou se era pobre, ele curava os leprosos, curava os doentes. Então ele saiu correr atrás de Jesus, né? Parecia que ele sabia, o espírito dele parece que puxava, né? É tão interessante, tão gostoso, meus irmãos, porque olha só, quando chega a nossa época de querer mudar, não existe nada que nos mude, não. Depois eu vou contar para vocês, que eu comecei a contar e não contei. Então, meus irmãos, é assim, ele é como se as energias positivas de Jesus puxavam Zaqueu. E o que Zaqueu faz? Zaqueu fica sabendo que ele estaria na cidade naquele dia, então ele foi atrás, ele correu atrás. Só que Zaqueu era assim, ele chegou e longe ele viu, né, aquela multidão de gente, né? Aí ele falou, meu Deus, como é que eu faço? Eu sou muito petitinho, porque ele era uma estatura realmente muito baixa. Capaz que ele era mais baixinho do que eu, porque eu tenho 1,53 m, 1,54 m mais ou menos, 55. Então, ele devia ser mais baixinho que eu ainda. Então, o que ele fazia? Ele falou, meu Deus, como é que eu faço? Né? Olha, como é que eu vou chegar até Jesus? Como que eu vou ver esse homem maravilhoso? Eu não vou conseguir vê-lo hoje. Né? Eu tenho que ver esse homem. Então, ele saiu correndo, assim, em volta daquela multidão e não conseguia, né? Chegar nem ao menos perto, né? E ele tentava passar entre as pernas, as pessoas empurravam ele para trás. Então ele, nossa, como que eu vou fazer? Aí ele pegou e viu então uma árvore, né? Ele viu uma árvore, ele falou assim, ele correu à frente, né? E falou assim, vou subir e vou ficar bem alto quando Jesus passar, nem que seja vê-lo, né, de pertinho ali, eu vou ver.
né? Não precisa nem de eu tocar nele ou conversar com ele, mas só de eu ver aquele homem maravilhoso, meu coração já acalma, né? Então, é o que ele pensou, né? Ele pensou que não ia conseguir ver, conseguir falar com Jesus, porque era muita gente. A multidão era muita gente, porque a gente vinha pessoas de muito longe, ficava sabendo onde Jesus ia estar, então longe já eles já ficavam sabendo e já ficava esperando Jesus, aquela multidão de gente, de doente esperando para ser curado, né? Então foi quando então Jesus olhou para cima, né, e viu Zaqueu e pede para que ele desça, né? Quer dizer, já sabia que ele estava ali, né? É onde ele percebeu que Zaqueu já estava esperando por ele já fazia muito tempo. Então ele fala que hoje ele iria até sua casa. Isaac é maravilhado, né, com aquela notícia. Meu Deus, será? É verdade, né? Que bom, que alegria recebê-lo, né? Então ele recebe Jesus e fala com Jesus: ó, oh, se eu errei, eu não sabia que estava errando. Se eu errei, daqui para frente eu vou pagar 4 vezes mais aquilo que eu tirei de alguém. Olha só, meus irmãos, a importância da gente compreender e entender os nossos erros, né? Zaqueu havia, né? Zaqueu havia recebido a oportunidade de mudar, né? Os ensinamentos de Jesus. Então, Jesus vem e ajuda a entender, né? E ele fala, não, então, ó, e então fala aqui, ó, foi o banquete na casa de Levi, o futuro evangelista Mateus, que ensejou ao mestre as palavras em íntegra, palavras que venceriam séculos e milênios. Levi era publicano, que na antiga Roma significava cobrador de impostos. Os publicanos eram detestados pelos judeus, que não gostavam de pagar tributos a César, especialmente por funcionários inescrupulosos que inescrupulosos e já aquele tempo extorsões duras e popudas. Quer dizer, eles já, né, abocanhavam já, né, muito, né? E de maneira geral, portanto, em mal vistos os publicanos na comunidade israelita, embora eles houvessem homens de bem, né, inatacáveis por sua probidade. Quer dizer, muitas vezes, no meio daqueles impostos, daqueles trabalhadores, daqueles funcionários do governo, havia muitos homens que realmente eram homens de bem, que tinham boas virtudes, mas, né, como o trabalho deles não era bem visto, então muitos deles eram hostilizados na época, né? Então, é como a gente vê, qual uma profissão que a gente não gostava muito. Hoje não tem, né? Graças a Deus, meus irmãos. Hoje todas as profissões são maravilhosas, né? Não tem, a gente não tem o que queixar, o que reclamar. Pelo contrário, né? Nós temos aqui que agradecer a todos pela oportunidade do trabalho de cada um, porque é do trabalho bem feito de cada um é que nós conseguimos fazer o nosso. Vamos pensar nisso, né? Se a gente vai num posto de saúde, a gente é bem atendido porque lá tem as pessoas que faz a limpeza, né, higiênica do lugar. Tem as pessoas que estão ali para manipular os medicamentos, né, que são os enfermeiros. E também os médicos que estão ali para poder te consultar, né, para poder lhe ajudar. Então, tirando isso, eles têm muitos outros funcionários que a gente não percebe, não vê, porque a gente não está,
né? Não estão todos às nossas vistas, em todos os lugares que a gente vá. Mas todos ali tem pessoas ruins, pessoas que, que têm coragem de prejudicar um ou outro, né? Então, para tudo quanto é lado, em todas as condições, em todos os lugares, tem pessoas de tudo quanto é jeito, meus irmãos. Tem pessoas também muito boas, pessoas capazes de até do olhar, quando elas te olham, você percebe que é uma pessoa boa, e aí você até consegue conversar com ela, consegue às vezes até contar coisas suas, né, para aquela pessoa, porque você se sente bem junto delas, né? E muitas vezes a gente se fecha, né, em copas, e a gente acaba conversando com essas pessoas, então a gente sente ali que são pessoas bondosas, né? Que são pessoas que podem também nos ouvir, nos ajudar e até mesmo nos consolar. Porque muitas vezes nosso pai, né, o nosso pai maior, ele nos ensina que através uns dos outros, muitas vezes Jesus pode nos ajudar também, assim como a gente vê muitos irmãos trabalhando, né? Porque olha, meus irmãos, às vezes a gente fala assim, a gente vê irmãos trabalhando assim, na doutrina, nas doutrinas, né? Porque são religiões diferentes. A gente vê aquele monte de pessoas trabalhando, falando de Deus, falando de Jesus, nos dando força uns para os outros, para que a gente consiga viver melhor, ter uma palavra amiga, uma palavra de consolo do alto, né? Vindo por inspirações divinas, igual a gente falou, né? Que Jesus muitas vezes nos ajuda através de uns dos outros mesmo, né? Às vezes faz com que a gente possa ser inspirado, né, para poder ajudar uns aos outros mesmo. Às vezes um anjo guardião, né? Então, esses assim, irmãos que às vezes estão melhores do que nós, que já estão na doutrina trabalhando, eu não disse segurar mesmo que às vezes são espíritos encarnados que já trabalham e por isso já estão curados, me perdoem por falar dessa forma, mas é porque muitas vezes as pessoas pensam que os que trabalham ali também já estão bem, não precisa mais de médico, né? Que eles estão ali trabalhando, que eles estão trabalhando, por exemplo, na cura, na melhoria do próximo, na ajuda do próximo dentro das religiões, que eles já são espíritos puros. Não são não, meus irmãos. São espíritos que estão no trabalho se melhorando, né? Através do trabalho em favor dos outros, eles estão melhorando também, né? Então, muitas vezes, a nosso compromisso de ajudar uns aos outros. E aí eu vou falar o que nós estávamos falando no início. O que nós estávamos falando no início, que quando eu era mais jovem, que meu pai me chamava para ir à casa espírita, eu pensava que a casa espírita fosse um lugar diferente daquilo que eu imaginava, não sei porquê, não sei porquê. Mas na minha cabeça, aquele lugar que meu pai estava me chamando para ir, não era um lugar bom, era um lugar ruim, né? Então eu falei, eu não vou não, não gosto, né? Eu já falei pro meu pai, ele fica insistindo, me convidando, né? Mas ele não ficava me convidando, me insistindo, igual assim, a gente vê muitas pessoas fazerem, não. Não é assim. Ele me chamava com carinho, com amor, me explicava e falava assim para mim, assim, olha, Marina, às vezes a sua vida com a fé, né, pode melhorar. Vamos lá, para você buscar uma palavra de conforto, para que pudesse te ajudar, porque assim, eu sofri muito. Na época, meu esposo estava muito doente, estava desenganado, né?
então não trabalhava, estava esperando receber do INSS, o INSS não pagava, né? Depois pagava tudo junto, quando vinha, né? Então era assim, aquela coisa. E ele sofria muito, porque tinha que pagar aluguel, tinha que fazer muitas coisas que a gente precisa, né? Mas também não podia, assim, preocupar ele muito, porque ele estava muito doente, então eu não podia preocupar ele. Então eu ficava, assim, muito triste, não sabia como é que eu fazia com as contas, que estavam aumentando, né? Hoje eu posso falar, mas na época eu não falava, eu ficava, né, querendo ajudar ele a melhorar e tentando fazer tudo que estava no meu alcance, assim, para aliviar, né, o sofrimento dele. Então, eu achava que se eu ficasse falando de conta, de não sei o quê, que seria pior para ele. Então, eu fazia o contrário. Eu não falava sobre essas coisas, né? Então, mas a preocupação era muito grande, né? Porque os cobradores começavam a bater na porta, né? E o que eu ganhava era muito pouco, porque um salário naquela época era muito pouquinho. Nós dois tínhamos que trabalhar para se juntar os dois para poder dar para nós a gente sobreviver e fazer as coisas que a gente precisava. Então, meus irmãos, o que acontecia? Eu falei, não vou mexer com isso, não vou não. Tá, depois, mas com o tempo, eu acabei indo lá e escutei a primeira vez uma pessoa falando lá na frente. Eu fiquei maravilhada com aquelas palavras de consolo, de amparo, me incentivando, me ajudando, parece que trazendo assim alívio para aquele sofrimento que eu estava sentindo naquele momento. Então, meus irmãos, eu passei a conhecer melhor a doutrina espírita e achava, com o tempo, assim, depois de um tempo, eu achava assim que meu pai era santo, né? Que meu pai era uma pessoa maravilhosa. A gente gosta demais dos pais, então a gente pensa que eles não tinham defeito nenhum. E se tem, minha mãe não falava, né? Então, se tem ou tinha, então, né? Mas não transparecia para a gente, ou pelo menos a minha mãe nos ajudava a ver diferente. Então a gente olhava ele com muito amor. Então, como ele falava aquelas coisas bonitas também, a gente pensava, é um homem santo, né? Eu não dou conta de ser espírita, não. Pensava desse jeito. Eu não sei ser espírita, porque o espírita ele é muito bom, o espírita ele só sabe fazer bondade e eu não sei, eu sou assim, eu tenho meus defeitos, eu fumava e fumava muito, né? E com certeza não queria largar do vício, né, na época. Mas meu pai falava, não, vai lá, que a gente, com o tempo eu acabei parando, né? E realmente meu pai tinha parado de fumar mesmo, né? E o centro, né? O centro ajudou muito, a doutrina espírita ajudou muito, porque melhora a gente, meus irmãos, vai ensinando, evangelizando, né? E vai nos ensinando. Então, mostra pra gente, dentro da gente, os defeitos que a gente tem, para que a gente possa buscar melhora, para poder buscar, para a gente mesmo buscar essas melhoras, entendeu? Ele nos dá oportunidade, ele não muda ninguém, ele tá lá. Ele está lá. Você vai lá buscar palavras de consolo, de alívio, para te sustentar, para te ajudar. Entendeu? Não é, ele não vai mudar você. Aí você muda com o tempo, você acaba mudando. Quando você percebe que não, você já está tentando se modificar, tentando modificar seus pensamentos, modificar seus sentimentos, né? E aí a gente vai assim, tipo Zaqueu, cheio de defeito, mas procurando se melhorar, então procurando ajudar o outro, né? Porque muitas vezes a gente fala assim, porque faz só coisa boa. Não, meus irmãos. Talvez nós, os espíritas, né, temos assim
essa oportunidade de aprender a fazer mais e fazemos quando podemos e fazemos assim nas nossas condições, porque cada um faz aquilo que pode fazer. Ninguém é obrigado a fazer nada, faz porque quer e de coração, porque sente necessidade de fazer. Então, nós somos um Zaqueu da vida, cheio de defeito, erramos muito, em outras oportunidades fizemos muita coisa errada, né? Mas hoje não, essa oportunidade que Deus está dando para nós hoje é única, né? Essa existência é única. Então temos que aproveitar. Então a doutrina espírita está nos mostrando isso, né? Então Jesus fala: eu não vim atrás dos justos, dos puros, né? Eu vim atrás dos doentes para ajudá-los a ir para o caminho certo, para ajudá-los a melhorar, para ajudá-los a melhorar a sua vontade, os seus sentimentos, os seus pensamentos. Aqueles que já se sentem bons e saudáveis e puros, sadios, eles não precisam de médico. Quem precisa de médico, meus irmãos, é aqueles que realmente estão nas nossas condições, assim como nós, né? Sabemos que precisamos modificar, melhorar o nosso sentimento, mudar nossos sentimentos, né? A gente sabe que a gente tem tantas coisas para mudar, né? E acaba que, né, a gente vai melhorando aos poucos, devagarzinho, né? Mas a gente muda sim. Então, meus irmãos, o conceito genérico publicano era os espoliadores dos povos. O convite a Levi, Mateus, a presença de Jesus em sua casa, o lauto banquete por ele oferecido ao mestre, tudo isso constitui motivo para censuras e comentários mordazes, né? Ou seja, oh, mas um homem tão bom como Jesus, como assim, né? E lá na casa daquele homem, aquele homem mau, que faz só o mal, né? Aquele homem que rouba, né? Que tira dos pobres para poder se enriquecer, né? Ou ajudar quem não precisa, que é o governo, né? Então, só que muitas vezes a gente pensa errado, meus irmãos. O governo cobra sim impostos, mas são os impostos que muitas vezes ajudam aqueles menos favorecidos em outras situações. Por exemplo, assim, o INSS, por exemplo, ele recebe daqueles que estão trabalhando, né? E ajuda aqueles que já estão parando de trabalhar, que estão doentes, que não têm condição, né? Então eles recebem da onde? É o dinheiro que são depositados daqueles que estão trabalhando. Quer dizer, vai fazendo uma manutenção das coisas que é para todos, né? Então nós sabemos que tem outros tipos de impostos também, né? Impostos de estrada, né? Impostos de carro que no fim acaba para sendo para acidentes, né? Que as pessoas sofrem, né? Quando estão nos seus veículos. Então, são muitos impostos realmente que são cobrados sem necessidade. Mas para isso, meus irmãos, nós temos que aprender a eleger alguém que possa realmente ser uma pessoa que possa ser de boa índole e condições para ajudar o país. Nós não podemos, assim, votar sem
procurar saber, sem ajudar, né? Sem, tá, entendeu, meus irmãos? Política e religião não funcionam. Então, vamos deixar isso para lá e vamos fazer o que nós estamos buscando, né? Então, porque Zaqueu era uma pessoa pública, né? Por isso nós entramos nesse assunto, me perdoe. Então, meus irmãos, ó, mesmo aconteceu, ao mesmo acontecerá a visita do Senhor a Zaqueu, também publicando. A atitude caridosa do amigo celeste produziu tamanha celeuma entre fariseus e escribas fiéis, ao inconfundíveis representantes do formalismo e da hipocrisia, que eles se contiveram interpelando os justos dos justos, por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Ai, meus irmãos, são os pecadores que estão aqui, ó, não é não? E se nós não podemos contar com Jesus para nós arrependermos dos nossos erros e começarmos a mudar, não é Jesus que vem nos salvar? Nosso médico divino? Por que então a gente vai caber numa roupa de justo, né? Se infiltrar numa roupa que não nos cabe para cobrar de alguém aquilo que que não é devido a nós, né? Então, é por isso que Jesus fala, eu não vim chamar os injustos, mas não vim chamar os justos, e sim os injustos. Aqueles que realmente querem mudar. Aqueles que realmente querem mudar o seu comportamento e, a partir dali, continuar a viver uma vida diferente, né? Melhor, mais saudável, espiritualmente, moralmente, né? Porque, olha, meus irmãos, a gente sabemos que a gente nasce, mas a gente tem muitos defeitos. Aos 7 anos para frente, a gente sabe que vai começar a aparecer os nossos defeitos. E muitas vezes a gente esconde esses defeitos que temos. Muitas vezes até dos nossos pais. E às vezes temos defeitos que não contamos para eles, mas contamos para o amigo, para o vizinho, né? E não contamos para os nossos pais, porque nós não queremos chocar aqueles seres perfeitos, maravilhosos, né? Então, perto deles, nós somos justíssimos. É por isso que nenhum filho tem defeito. Nenhum filho tem defeitos. São todos perfeitos, né? Porque nós não damos muitas vezes conta de perceber em nossos filhos os erros e corrigir. Mas isso é muito triste. Nós precisamos procurar, sim, começar, assim, a olhar mais, a buscar mais, para poder ajudar mais, né? Não olhar só superficialmente para o seu filho, não. Buscar ver se realmente ele está sendo sincero, mas assim, no fundo da sua alma. Ver se está sendo sincero, se está indo bem nos estudos, como é que está dentro de casa. Porque às vezes você trabalha, às vezes você não tem tempo. Às vezes você precisa deixar ele com as pessoas. Um funcionário, por exemplo. Então, você precisa saber como que está sendo o crescimento do seu filho. Ele está indo para o lado bem? Ele está aprendendo alguma coisa? Na escola, o professor tem alguma queixa dele? Meus irmãos, vamos cuidar bem das nossas crianças, porque as nossas crianças estão sendo muitas vezes perseguidas
porque elas são os nossos futuros, por isso que são tão perseguidas. E nessa época agora estão sendo mais perseguidas ainda. Tipo, quando Jesus veio, foi dito para que Jesus vinha, né? E que Jesus nasceria, né? E que seria uma daquelas crianças daquele século, daquela época. Então, o que aconteceu? Mandaram matar todas as crianças, para que nenhuma criança não aparecesse, né? Daquela época, né? Para não tomar, não usurpar o reino, né? Que já era materialista do terreno, mas que Jesus veio buscar não é o reino da terra, mas o reino do céu, para cada um de nós. Então, o que que acontece? Acontece exatamente isso, né? Nós muitas vezes esquecemos de cuidar das nossas crianças, de saber o que está acontecendo com elas, né? Se elas realmente estão sendo sinceras, se são pessoas que realmente a gente reconhece nelas, porque às vezes pai e mãe não reconhecem, porque querem que seus filhos sejam perfeitos, mas isso é normal. Mas só que a gente precisa ajudar. A gente precisa ajudar eles a procurar o bem, ser bom, ser caridoso. Caridoso é pensar nos outros, meus irmãos, antes de pensar em si mesmo. Precisamos passar, ensinar para as nossas crianças as coisas de Deus, né? Nós estamos esquecendo de evangelizar essas crianças. Não é só dar o arroz, né? O alimento físico, não, meus irmãos. Precisamos dar o alimento espiritual, moral e espiritual, para que elas possam crescer realmente com Jesus no coração. E com Jesus no coração seguir, né, o caminho de todos, que é o caminho bom. E com isso também, para que sejam também protegidos pelo alto, né? Vamos procurar fazer mais orações, colocar os nossos filhos mais sob guarda do Senhor, né? Vamos, meus irmãos, vamos fazer tudo que está no nosso alcance, para que essas crianças sejam realmente amparadas, né? Quem é meu filho? Eu conheço ele. Quais são as qualidades? Quais são os defeitos que ele tem? Porque muitas vezes uma criança faz mal a outra criança e a gente não sabe por quê, mas às vezes por, né? Porque realmente é do espírito daquela criança. Mas aí, se eu reconheço na minha criança desde pequeno os defeitos que tem, eu posso vir ajudar com um psicólogo, com outros ajudantes assim profissionais da área que possa realmente ajudar aquela criança, me ajudar. Entenderam, meus irmãos? Mas não vamos colocar, como é que eles falam? A luz debaixo do alqueire, né? Aonde tem luz precisa clarear para todos, não vamos esconder. Vamos buscar a luz de Jesus para todos, principalmente para as nossas crianças, desde o nascimento até quando elas começarem assim, a entender as coisas. Precisamos falar de Jesus para ela, para que ela possa buscar, querer saber quem é Jesus. Mãe, quem é esse homem? De quem que vocês estão falando? Entenderam? Vamos falar dele, vamos buscar fazer com que essas crianças tenham interesse em saber quem é Jesus, para que eles possam realmente buscar do fundo do coração de cada um Jesus de verdade, meus irmãos. E assim,
né? O mestre, sem trair a grandeza, a excelsitude do seu incompreendido apostolado de luz e de misericórdia, responde-lhe com firmeza que os sadios não precisam de médico e sim os doentes. E conclui incisivo, categórico: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores e os arrependidos. Tais palavras revelam que só a infinita compaixão pelos infelizes, que são os que pecam, mas também os incomensurável sentimento de tolerância. A advertência do Cristo, emudecendo naquele dia os locais dos fariseus, ecoa ainda hoje em nossa consciência, estabelecendo linhas diferentes para a nossa caminhada. O Espiritismo tornou suas palavras de Jesus, né, cujo pensamento sintetiza na atualidade. E os espíritas de boa vontade, esclarecidos e fraternos, esforçam-se no sentido de dar-lhe aplicação. Os espíritas, procurando assimilar e exemplificar o ensino, reconhecem que, se realmente é agradável o convívio com irmãos superiores, profundamente fraterno, meritório é o acolhimento àqueles que ocupam na escala evolutiva posição menos segura que a nossa. Os companheiros mais esclarecidos têm muito para nos dar através da palavra e, sobretudo, dá licença, meus irmãos. Os companheiros esclarecidos têm muito para nos dar através da palavra e, sobretudo, de exemplificação. Aos mais atrasados que nos podem oferecer algo de nosso coração, de nosso entendimento. Assimilar dos mais evoluídos a bondade, a sabedoria, é realmente proveitoso às nossas experiências. Proveitoso e bom, agradável e envolvente, convenhamos. No entanto, abraçar e aceitar por um equívoco as sugestões de erro, do crime, constitui valioso programa evangélico, tal como fez Jesus na casa de Zaqueu, no banquete de Levi. Por meio de regime de independência afetiva e cultural que se movimenta carros do progresso, conduzindo a humanidade com segurança para seus alevantados objetivos. A mente, em qualquer plano, emite e recebe, dá e recolhe, renovando-se constantemente para um alto destino que lhe compõe atingir. Esclarece o nobre Emmanuel. A mente, em qualquer plano, emite e recebe, dá e recolhe, renovando-se constantemente para o alto destino que lhe compete atingir. São palavras de Emmanuel. Quem é Emmanuel? Emmanuel era o mentor espiritual do Chico, né? Então, ele instruía o Chico, né? E trazia palavras do alto, né? De bondade, de esclarecimento, além de ajudá-lo, né? A desenvolver o seu trabalho, né? Quase que eu derrubo a câmera, me perdoe. Então, meus irmãos, somos nós os aprendizes. Não, primeiro, né, recolhendo de Jesus a inesquecida hora do banquete mundano, o verbo reajustador de Levi e Mateus, soube multiplicar 100 por 1 através de suas anotações o benefício precioso minuto de convivência com o Mestre. Então, somos nós os aprendizes da atualidade.
Os beneficiários daquela convivência tão acremente censurada. Somos nós os legatários dos sublimes apontamentos. Então, meus caros irmãos, sejamos, né, vamos buscar, né, a doutrina espírita. Ela não é nada mais, nada menos, e não ensina nada mais e nada menos do que, assim, te amparar, te ensinar aquilo que já veio, né? Porque, na verdade, não é a doutrina espírita que veio trazer o espiritismo. Não foi, não. Não foi a doutrina espírita que veio trazer a reencarnação para nós, não. A reencarnação, meus irmãos, já existia, né? Nos apontamentos, nos pergaminhos, nos ensinamentos que existiam. A doutrina espírita só ajudou-nos, né, a nos chegar à conclusão, né, por que reencarnamos. Então, ela ensina, ela nos faz estudar, ela nos faz querer conhecer mais do mundo, conhecer mais do espírito, né? O que sou capaz de aprender, né? O que eu tenho que buscar para mim aprender? O que eu tenho que melhorar na minha existência, na minha oportunidade de estar aqui na Terra, né? Por que eu estou aqui? Quem não pergunta para si mesmo? Quem nunca se perguntou? O que eu estou fazendo aqui? Qual que é meu objetivo? Nascer, viver, morrer? Qual que é a minha... o que eu estou fazendo aqui na Terra? O que eu posso estar fazendo para deixar a Terra melhor? Será que é só isso, nascer, morrer e pronto, acabou? Gente, nós temos um nome, nós temos um pai, nós temos uma mãe, né? Nós temos uma identificação. E nós sabemos que a identificação que nós temos são as nossas digitais. E a nossa identificação de Deus espiritual é a nossa evolução, meus irmãos. A nossa evolução espiritual são as nossas impressões que ficam, né? De crescimento, de evolução no tempo e que não se desfaz, ao contrário, porque o que é verdade não se desfaz, né? O que é mentira, que está no erro, cai sempre, a verdade sempre aparece. Mas se você cresce e evolui, você é luz. Então, a nossa verdadeira essência é luz. Então, as nossas digitais são as nossas independências. E a luz que sai de nós é a nossa identificação. Então, cada um de nós somos um ser de luz. Então, um ser de luz que, assim, tipo assim, uma estrela apagada, que é o momento que crescemos, que começamos a evoluir, começamos a brilhar. Então, Jesus fala que brilha a vossa luz. Mas como que a nossa luz vai brilhar, meus irmãos? Primeiro precisamos crescer, evoluir, precisamos fazendo aos poucos. E como essa evolução acontece, vai ser gradualmente aos poucos. Quando a gente chegar no mundo espiritual, vai nos ser contada a biografia de cada um, o que a gente estava em condições ou não em condições de fazer, o que a gente fez, né? Se a nossa existência teve algum significado melhor, né? Se nós aprendemos um pouco mais,
se temos condições de deixar um pouco mais daquilo que temos, que aprendemos, né? Não importa se as pessoas vão lembrar de nós, o importante é o que a existência que nos foi favorável e nós tivemos um crescimento muito grande. Então é isso que vai valer a nossa existência no mundo espiritual. Mas para isso é preciso, meus irmãos, que a gente procure compreender a nós mesmos, para que a gente possa também aprender as coisas boas, para poder fazer com que essas coisas boas possam também estar em nós, assim como Zaqueu, né? Zaqueu viu que tinha errado. Zaqueu sabia que tinha, de alguma forma, espoliado alguém. Aí ele falou, se eu tirei de alguém, eu quero pagar 4 vezes mais. Quer dizer, ele mesmo se propôs a quitar a própria dívida que ele se contraiu com os erros que ele tinha. Então, Deus espera que a gente seja assim também. Deus espera que algum dia a gente seja consciente dos erros que cometemos e queiramos também melhorar, modificar o nosso espírito, a nossa alma, para que a gente brilhe, para que a gente seja realmente luz, porque é isso que nós vamos ser quando a gente assim evoluir mais, luzes. Vamos ser como estrelas brilhantes, estrelas, luzes, porque quanto mais brilhamos, né, quanto mais Jesus brilha em nós, por enquanto ainda é a luz de Jesus, mas algum dia essa luz será nossa mesmo, porque nós assim conseguimos criar em nós mesmos, aprendemos a acender a nossa lanterna espiritual. E acendendo essa lanterna espiritual é mais fácil de cruzar os caminhos escuros, vendo os erros, os defeitos e não cair neles. Tá certo, meus irmãos? Olha, a doutrina espírita é isso, meus irmãos. Queiram buscar mais sobre ela para vocês entenderem. A doutrina dos espíritos é nada mais, nada menos que Jesus nos mostrando o caminho da reencarnação, só isso. Mas o que Jesus quer? Jesus quer que a gente aprenda a se perdoar, a perdoar os outros, mais importante do que se perdoar. Porque muitas vezes a gente se perdoa perdoando os outros. Muitas vezes a gente se torna melhores fazendo bem, se ajudando uns aos outros. Que Jesus abençoe e ampare, meus irmãos. Um beijo no fundo do coração e que eu possa estar com vocês antes, né? Possa estar gravando antes com vocês, não demorar tanto igual tem demorado. Mas um beijo no coração, um beijo na sua alma, no fundo da sua alma, tá? Que Jesus abençoe vocês, que Jesus traga luz, traga amparo, consolo, viu? Que você seja realmente feliz com você mesmo, tá? Que Jesus te abençoe e te ampare hoje sim.